o espírito de Elias encarnou no corpo de João Batista, é isso? João Batista e Elias eram a mesma pessoa, porque a palavra pneuma se refere ao Espírito de Deus, se refere ao Espírito do homem, e se refere também à própria capacidade que o ser humano tem de raciocinar. É um ser racional, movido ali por emoção, pelos sentidos, etc. A hermenêutica ensina que quando eu tenho um problema com um versículo, que ele traz dificuldades, como Lucas 1,17, que diz que ele irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Então, ele tinha o espírito de Elias. O poder que ele tinha é porque Elias, o espírito de Elias estava dentro de João Batista, é isso que o texto se refere. Então, a Bíblia defende a reencarnação. Então, quando eu tenho esse dilema, a hermenêutica diz que eu tenho que ir no contexto imediato. O que é o contexto imediato? O contexto imediato é onde é o capítulo que o versículo está inserido. Ainda assim, se eu não conseguir elucidação, esclarecimento nesse versículo pelo contexto imediato, a hermenêutica me ordena aí no contexto de ideia geral. Primeiro eu tento achar o mesmo autor num outro texto para ver se ele está falando a mesma coisa. Se eu não achar, eu vou em toda a Bíblia para buscar esse mesmo assunto. Então, na Escritura, eu tenho aqui Lucas 1,17, que fala sobre isso. Eu tenho Mateus 17, do 9 ao 13, que também fala acerca de João Batista. Eu tenho João 1, do versículo 19 até o 23, que também fala de João Batista e Elias, se era a mesma pessoa. Então aqui, por exemplo, em Mateus 17, do versículo 9 ao 13, é um diálogo que Cristo tem com seus discípulos. Os seus discípulos achando que o reino de Deus, que Jesus iria instaurar, o dia do Senhor, lá de Malaquias, porque eles vão falar aqui que os escribas disseram lá em Malaquias, inclusive é Malaquias 4, 6, vou ler até na íntegra: eis que enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande dia do Senhor. Então, Jesus sobe para orar, e juntamente com ele sobem também alguns discípulos, Pedro, João e Tiago, e eles veem Jesus glorificado, e junto com Jesus estava Elias e Moisés. Eles descem, Jesus pede para que eles não falassem nada, e aí eles, achando que o reino que Jesus traria era um reino bélico, político, social, econômico, para livrá-los do Império Romano, eles ficam confusos. Jesus já chegou, eu acabei de ver ele glorificado. E lá os escribas dizendo que Elias seria enviado antes desse dia. Ou seja, os apóstolos só vão entender a questão do evangelho, do reino dos céus, do reino de Deus, depois que Cristo ele é ressuscitado, assunto ao céu, e depois que eles entendem que o reino de Deus ele havia chegado, que ele era espiritual e que a totalidade desse reino seria depois de segunda vinda, novo céus e nova terra. Mas ainda assim, não entendendo isso, eles citam esse texto de Malaquias. Então Jesus olha para Malaquias 4 e interpreta que isso já tinha de fato acontecido. Então o contexto imediato de Mateus 17 não deixa as coisas claras. Então eu tenho que ir para um outro texto. Porque aqui, Jesus disse que a profecia de Malaquias que dizia que Elias viria e que isso tinha acontecido, e que de fato era esse acontecimento, cumpriu em João Batista. Então João Batista de fato tinha o espírito de Elias, tanto que no versículo 13 de Mateus 17 diz assim: então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Quando eu vou para Lucas 1,17, que ele irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, aí já começa a esclarecer um pouquinho mais. João Batista ele veio, e aí João Batista, vamos ver um texto daqui a pouco, que o João Batista vai dizer que, na verdade, ele era aquele texto lá de Isaías, a voz que clama no deserto, que ele preparou o caminho do Senhor. Mas até que nós não chegamos nesse texto que está em João 1,19, nós ficamos aqui, por enquanto, com Mateus 17 e com Mateus 17, do 9 ao 13, e com Lucas 1,17. Entretanto, aqui está dizendo que João Batista ele foi enviado com o Espírito, no Espírito e poder de Elias. Espera aí. João Batista, ele era Elias de fato, ou Lucas está dizendo que ele foi enviado para preparar o caminho do Senhor com a autoridade que Deus deu para o profeta Elias lá no Antigo Testamento?
Lembra que eu falei que no contexto imediato eu tenho que tentar esclarecer o texto em questão que está trazendo dúvidas? Entretanto, no contexto imediato de Mateus 17, nós não encontramos aqui um esclarecimento para provar que aqui não é reencarnação, que aqui não é o espírito de Elias em João Batista. Mas quando eu vou ler João 1, 19 ao 23, aí sim eu vou ter o total conhecimento do que de fato significa esse espírito de Elias e esse poder de Elias. João 1,19 diz assim: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, aí, né? Quem és tu? Versículo 20. Ele confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Aí João disse, eu não sou Elias. Então, somado todo esse texto de Cristo, lá em Mateus 17, dizendo que a profecia de Malaquias se referia, né, o cumprimento dela em João, Cristo não está falando que ele era João. Cristo está dizendo que o conceito profético se cumpriu em João. Aqui em Lucas, quando diz que João Batista estava, o seu ministério era um ministério do mesmo espírito e poder de Elias, agora, somado a João 1,19, agora nós já estamos fazendo paralelo de ideias gerais. Lembra? Nós pegamos aqui autores diferentes, mas que estão falando do mesmo assunto. Então a conta fechou. Eu peguei os textos que falam disso e João Batista mesmo responde, eu não sou Elias. E tanto, né, que não defende encarnação, porque para encarnar tem que morrer. Elias foi levado para o céu vivo. Então é o primeiro problema. Hebreus, capítulo 9, versículo 27, está dizendo que a pessoa só morre uma vez. E depois da morte, ela vai aguardar o juízo de Deus. Não tem oportunidade de uma outra vida, de uma nova vida para tentar consertar alguma coisa. Não, o ser humano só morre uma vez. E aí ele vai aguardar o julgamento. Se ele vai herdar novos céus e nova terra com Cristo, ou se ele vai ir, né, para o inferno e sucessivamente para o lago de fogo. O texto não fala de reencarnação. É muito comum a pessoa falar assim, nossa, aquele homem tem um espírito guerreiro. No nosso futebol mesmo, quando um ou outro joga acima da média daquilo que ele joga, é muito comum chegarmos e dizer, olha, jogou com o espírito do Messi, jogou com o espírito do Neymar. Nós estamos falando que aquele colega de futebol estava literalmente com o espírito de Neymar e do Messi e por isso jogaram tanto? Não, não é isso que nós referimos. Culturalmente é muito comum falar que nós estamos com o espírito de fulano e tal, é uma forma popular de dizer assim, nossa, você está com a mesma nobreza dele, hein? Você está jogando muito, mas não está dizendo que ele é o Messi. Não está dizendo que o espírito do Neymar incorporou do sujeito ali, não é isso. Elias tinha incorporado, o espírito de Elias tinha incorporado João Batista? Não. João Batista veio com o mesmo poder, com a mesma autoridade. Diga-se de passagem, Elias não tinha poder e autoridade própria. Foi dado a ele. Então, a mesma autoridade que Deus deu no ministério de Elias, para Elias, é a mesma autoridade, o mesmo espírito para o ministério de João Batista. Não tem absolutamente nada que defenda a reencarnação, e o texto não diz que o espírito literal de Elias possuiu João Batista.